como que as coisas mudam muito rápido, né? Como que muda tão rápido assim? Que a gente estava falando em 2000, assim, lógico que inteligência artificial já existia. Eu conto pro pessoal 1000 vezes aqui, eu usei na minha tese de doutorado. Você já usava também. Sim. Todo mundo usava, os algoritmos usavam. Mas essa revolução aí que a gente experimentou... Essa IA disponível, né? Essa coisa que tá... Porque o público não via a IA. A IA estava sempre escondida. Isso. Né? Então você tinha lá no algoritmo de busca do Google, tem uma IA rodando. No seu Waze fazer rota, tem uma IA rodando. IA existe desde a década de 50, de 1950, é muito antigo. Mas o que mudou é que agora está disponível e é a palavra da vez. As pessoas estão usando, o usuário está usando diretamente essa IA para conseguir, né, esses chatbots, esses LLMs que a gente chama, que são modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem. E aí, amigo, o negócio explodiu. Então, quando eu vim aqui, não tinha ainda ChatGPT. Não tinha. O ChatGPT é do final de 2022. Outubro de 2022. Outubro. Eu abri o 3 aqui, ó, com o Kenão. Com o Kenneth Correia, nós abrimos ele aqui, o 3, que era complicado. Se eles tivessem deixado daquele jeito, não ia ter popularizado. Não ia. Era um negócio muito rudimentar. Era protótipo. O negócio funcionava mais ou menos, dava muito... Era ruim. Só que aí depois o 4 veio, acho que deu uns 6... veio o 3,5. O 3,5 já deu uma... 3,5 já melhorou muito, é verdade. O 3 era muito ruim, aí o 3,5 deu uma melhoradinha. Aí o 4 já lançou, acho que em 2023. Aí depois, agora já temos, né? Aí outras, as concorrentes, né? Porque a OpenAI saiu na frente, de fato, né? Lançando os modelos de linguagem. Foi digamos, a plataforma, o aplicativo que mais viralizou, que mais teve usuários em menos tempo. Ganhou de todas as redes sociais. E aí todo mundo se mexeu. Então a Google veio depois, começou com o Bard, que foi um fiasco. Tiro no pé, né? O Bard foi um fiasco, né? Foi fazer demonstração ao vivo, o Bard errou tudo. Você lembra disso? Dá um tiro no pé. Mas falam que é um negócio da Google, né? A Google tem isso, né? É porque, sei lá, pode até falar disso, cara. Essas empresas aí, elas saem meio... Uma faz, aí deve dar um desespero. Cara, nós temos que fazer algo parecido. E aí vai fazendo uns negócios meia boca, né? E é engraçado, porque a Google estava na frente em termos de IA, né, quantidade de dinheiro que tinha, de laboratório. O artigo que permitiu a criação dos chatbots Google, né? era o cara do Google, que foi em 2017, um artigo muito importante chamado Attention is All You Need, que lançou os Transformers. Então, assim, o coração, né, para o público que não sabe, todos esses chatbots que a gente tem, eles têm um coração e o coração deles veio de um artigo da Google de 2017. Que é o conceito de atenção, é um bloco de atenção. A gente pode depois explicar certinho como funciona, tá? Eu tô aqui, Sérgio, para explicar esse A. Bora. Tá? Eu tô aqui para... Pode explicar já o que é esse bloco de atenção então pronto, vamos começar o nosso primeiro assunto. Como é que funciona o ChatGPT ou o Gemini, todos esses LLMs? O pessoal brinca muito, né? Publica muito. É um papagaio aleatório, né? É um papagaio que fica repetindo, a ideia desse papagaio só repete aquilo que já aprendeu. E é aleatório, porque meio que prevê o próximo token, a próxima palavra, baseado numa probabilidade, né? E esse é o conceito. E aí, até eu fiz uma palestra no Pint of Science desse ano, explicando como é que funciona. Então, vamos primeiro explorar essa ideia do papagaio. Então, imagina que a gente tem a seguinte frase, Sérgio. O gato subiu no... E eu peço para o modelo completar, certo? Essa é a primeira frase. Aí, imagino que todo mundo em casa vai pensar, telhado. Né? O gato subiu no telhado, uma expressão e tudo mais. Como é que funciona a ideia? Então, as pessoas imaginam que no modelo, que ele foi treinado... Então, como é que esses modelos são treinados? Você joga texto da internet. Tudo que tiver na internet, você joga lá. Todos os tipos de texto e pede para ele prever o próximo token. Tá? A próxima palavra. Pensa palavra, gente. Token, palavra, para facilitar, vamos pensar que é a mesma coisa. Token é a informatização da palavra, né? Transformar a palavra dentro do computador, né? Isso, E normalmente não é uma palavra... uma palavra pode ser dividida em vários tokens, pode ser várias sílabas. A ideia do token é um jeito de você vetorizar uma palavra, ou uma sílaba de uma palavra. E aí, vamos entrar nesse detalhe, porque eu acho que é legal, porque o que é vetorizar, né? Mas o que o pessoal imagina é que existe um monte de texto ali, que aparece a frase o gato subiu no telhado, o gato subiu no telhado. Tem outras que o gato subiu no armário, tem outras que o gato subiu na mesa. Vai ter um monte de frases que o gato subiu em alguma coisa.
O modelo pega uma estatística, ele tem todo... As pessoas imaginam que tem um banco de dados dentro do modelo, que ele simplesmente compara uma estatística, olha, quantas vezes aparece a frase o gato subiu no telhado? 2.000 vezes tem a frase o gato subiu no telhado. Quantas vezes a frase o gato subiu no armário? Tem 200 vezes. Então ele vai lá na estatística e fala assim, telhado é mais provável. E vai lá e joga um telhado. Esse é o jeito que as pessoas imaginam. Simplesmente pega um banco de dados, olha as frases mais comuns e vai respondendo com a coisa mais comum. Mas não é isso que ele faz. O mecanismo... Então, primeiro, o que é exatamente o ChatGPT? É uma rede neural. Rede neural é uma arquitetura que é inspirada no cérebro humano. Então, no nosso cérebro a gente tem um monte de neurônios, um monte de células, e cada neurônio se conecta com vários outros neurônios. E no nosso cérebro, quando o neurônio ativa, ele pode ou não ativar o próximo, baseado em alguns parâmetros. Dependendo do potencial eletroquímico daquela conexão, que a gente chama de sinapse. Então, cada neurônio conecta com um monte de outros neurônios por sinapses. E dependendo do potencial ali, de uma questão, um parâmetro, esse sinal passa ou não. Então, quando o neurônio ativa, ele pode ativar o próximo, que vai ativar o próximo, só que são 80 bilhões de neurônios no nosso cérebro. As pessoas não têm noção... Opa, chegou um negocinho aqui? Isso. Opa, obrigado. Valeu. Obrigado, Vani. Então, voltando aqui, ó, pessoal, pegar nosso cérebro, tá? Tudo que eu tô falando agora é cérebro humano. Nosso cérebro tem 80 bilhões de neurônios, cada neurônio se conecta com milhares de outros e um pode ativar o próximo. E no final desse monte de ativação, sai um sinal que vai fazer eu falar com você. Nesse momento que eu tô falando com você, Sérgio, meus neurônios estão ativando para escolher a minha próxima palavra. Isso aí. Né? E eu tô aqui pensando com você. Com base em tudo que você aprendeu na sua vida. Perfeito. Então eles fizeram uma coisa, a inspiração de uma rede neural artificial é igual. São neurônios artificiais que se conectam com outros e tal, e tem esses parâmetros. Assim como o nosso cérebro tem parâmetros, também numa rede neural vai ter parâmetros. Então, o ChatGPT, por exemplo, como é que ele funciona? Primeira coisa é você aprender as palavras do mundo. Então ele vai lá e basicamente você vai jogando como se fosse... Ele vai lendo os textos e vai catalogando essas palavras e isso vai sendo vetorizado. E aí a gente fala que leva para um espaço latente. Esse processo a gente chama de embedding. Nossa, um monte de termo difícil. Vamos simplificar. É o seguinte, imagina que essa mesa aqui é o nosso espaço latente. É o espaço onde as palavras vão ser incorporadas. E aí eu pego uma primeira palavra, digamos que a palavra vai ser menino. Palavra menino. O modelo simplesmente vai lá e mapeia uma posição nessa mesa e fala, menino está aqui. Tá? Tem coordenadas XY, só que isso aqui é multidimensional, Sérgio. Aqui só tem uma mesa, imagina que isso aqui tem zilhões de dimensões. Mas para facilitar o público, tá? Então imagina que vai lá, pum, jogou a mesa aqui é menino. Aí ele vai pegar uma outra palavra. A palavra vai ser goiaba. Goiaba ele vai pôr aqui. E ele vai mapeando palavra por palavra numa mesa, né? Num lugar, num espaço. E a posição dessas palavras não é aleatória. Aí que começa o segredo. Cada palavra vai ser colocada de uma maneira por afinidade. Então, goiaba vai estar perto de maçã, que vai estar perto de laranja. Essas coisas têm alguma afinidade. Certo. Então, o modelo, na hora que ele tá posicionando, por conta desse treinamento de palavras, ele vai vendo as palavras que têm mais afinidade, que aparecem mais vezes em contextos iguais, ele vai meio que mapeando igual. E assim, menino vai estar possivelmente perto de menina. Né? As duas palavras vão estar aqui. Então, ele vai mapeando isso. Esse é o processo que a gente chama de embedding. E aí, quando você pede para o modelo prever a próxima palavra, o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai pegar cada uma das palavras. Então, vamos lá. O gato subiu no telhado. Então, gato vai ser uma das palavras. Estava aqui, gato. Telhado está aqui. Será que está pegando a mesa? Não sei se pega. Pega. Pegando, pega a mesa também. Então, ó, o gato está aqui. Vou tirar a laranja, vou tirar a goiaba. Vamos deixar o gato só. O gato está aqui. Telhado é outra palavra que está lá no canto. E assim por diante. Tá? Ele tem aqui esses vetorzinhos bonitinhos e tal. De cada uma das palavras. Mas agora ele vai pegar contexto. Porque telhado, por si só, é uma palavra que vai estar perto solta, né? Vai estar perto de um monte de coisa. É mais ou menos assim. Quando eu falo para você telhado, Sérgio, na sua cabeça vem alguma coisa, não vem? Vem uma ideia de telhado. Vem um telhado padrão.
Sei lá, como é que você imagina o telhado? Você consegue descrever? Telhado, aquele telhado bonitinho assim, né? Beleza, aquele, ó. Que você desenha desde que você é criança. E você veja que esse telhado nem é o telhado que a gente tem no Brasil. Exatamente. No Brasil, nosso telhado é mais plano. É. Mas não importa. O nosso ideal de telhado é simplesmente o mundo das ideias de Platão. Cada pessoa, quando você fala bola, eu tenho uma bola na cabeça. Quando eu falo bolinho, vai ter um bolinho na minha cabeça. É uma palavra solta, que cada palavra dessas vai ter por si só um ideal por trás, uma imagem que a gente cria. Beleza. É o nosso telhado. Tá aqui, ó, telhado. Mas quando eu juntar com gato, agora a gente está dando um contexto. O gato subiu no... Né? Então, telhado, aliás, eu falei telhado, mas nem tinha na frase telhado, era só o gato subiu no. Então, subiu é outra palavra, no é outra palavra, e o telhado está aqui, ó. O telhado está ali, mas ele não estava na frase. O que acontece? O modelo, a primeiro bloco, esse bloco de atenção que a gente chama, ele simplesmente vai começar a correlacionar uma palavra com a outra. É como se ele vai perguntar gato junto com subiu, que é outra palavra. Gato subiu. Gato subiu vai mapear. Então, ele vai começar a fazer... são contas que acontecem, são matrizes, que são esses parâmetros que vão sendo multiplicados, mas basicamente ele vai começar a associar qual contexto que gato vai ter a ver com subiu. E aí, no final então esse é um bloco de atenção, depois passa por vários outros blocos, tem um perceptron multilayer, enfim, um monte de coisa, aí vários blocos de atenção. Tá? Tudo que a gente fala de bloco de atenção é quando ele tenta conectar uma palavra com a outra. Tá? Nessa Por isso frase. que o contexto é uma das coisas mais importantes, né? Perfeito. O contexto vai te direcionar. E no final, isso tudo vai modificando aquele vetor original de gato que estava aqui. No momento que ele subiu, de repente ele mapeia e cai perto dessa palavra aqui. Ó. Aquele gato original, que era o gato ideal, depois que ele aplicar essas várias camadas de contexto, de repente vai cair perto de telhado. E aí o modelo vai... O que ele responde? Ele pega quais as palavras que estão mais perto daquele vetor, daquela posição da mesa. Então vai ter telhado, vai ter armário, vai ter outras coisas aqui perto. Qual que está mais perto? Telhado está mais perto. E aí ele responde para você, telhado. Não é um banco de dados. Então a primeira coisa que é importante para as pessoas entenderem. Não tem um banco de dados. Ele simplesmente está processando as palavras dentro de contexto. E a partir de então, ele vê a posição da mesa que cai mais perto de qual palavra e retorna aquela palavra. Basicamente, é isso. Então, não tem um banco de dados. E aí, Sérgio, começa a parte interessante. O modelo entende alguma coisa ou não entende alguma coisa? Porque, assim, se ele é um papagaio, o papagaio só repete... Ok, isso é o que eu encontrei. A minha IA quer aparecer. Tá vendo? Você viu? Isso aí acontece direto aqui. Se o modelo é um papagaio, Sérgio, o papagaio ele só repete aquilo que ouviu. Nesse caso, o modelo não ouviu essa... Tudo bem que a frase, o gato subiu no telhado, já existia no base de treinamento, mas ele não está lendo nenhuma entrada e lendo, aqui o gato subiu no telhado. Repetindo só aqui. Repetindo. Né? Então não é um papagaio porque ele não está repetindo nada. Tá? Tanto é que o modelo pode gerar frases que nunca existiram. Você pode tranquilamente, se eu começar uma frase que nunca esteve na base dele, posso falar, o elefante voou da colina. Não existe essa frase na base de dados, o elefante voou da colina, porque não faz sentido. Mas, no entanto, o modelo vai dar uma resposta. Ele nunca encontrou essa frase, o elefante voou da colina. Mas, se eu pedir a próxima palavra, ele vai dizer alguma coisa. E se jogou e morreu, sei lá, ou caiu, não sei o que vai acontecer. Qual a resposta dele? Beleza. Agora, a questão é se ele entende alguma coisa ou não. Será que tem algum entendimento? Será que existe semântica, que é a ideia de que as palavras fazem sentido? E aí, Sérgio, essa é a parte interessante. Olha que legal. Vamos supor que isso aqui seja a palavra menino e isso aqui é a palavra menina. Eles vão estar... perto um do outro por causa do contexto ali. Perto um do outro. Tem a ver com pessoas e tudo mais. Mas se eu pegar a distância, a diferença entre um e outro, eu vou dizer que isso aqui é um vetor. Eles estão distantes essa direção um do outro. Quando eu for olhar uma outra palavra, por exemplo, pai, digamos que pai está aqui, e mãe, que está aqui, a diferença desse vetor para esse é a mesma diferença desse vetor para esse. Essa mãe não vai estar aqui, a mãe vai estar aqui. O que significa? Que o modelo está codificando a ideia de gênero a partir desse vetor. Para o modelo, a diferença entre menino e menina é a mesma diferença entre pai e mãe. Sim. Certo? Faz sentido, né?
E aí se eu procurar a palavra tio e tia, vai também tá a estar mesma coisa. com essa mesma separação. Então a gente chama que o sentido, a semântica, o significado da palavra, da ideia de gênero, homem, mulher, essa coisa Faz binária, parte ali do modelo. está impregnada no modelo. Então eu posso dizer que esse vetor, essa direção, mapeia gênero. Só que eu posso aplicar isso para outra coisa. Por exemplo, menino está aqui, pai está aqui, certo? A diferença entre menino e pai É a mesma de mãe. é a pra menina. mesma de mãe. Aqui eu estou codificando parentesco. Então, nessa direção é parentesco, nessa direção é gênero, mas eu tenho uma mesa aqui, Sérgio, que só tem 2 dimensões. Só que, na verdade, esse espaço tem trilhões, de trilhões não diria, mas milhares de dimensões. Cada dimensão codifica um aspecto. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que esse modelo está criando uma ideia de mundo. Ele está começando a codificar todas essas palavras, não soltas apenas, mas elas começam a ter algum tipo de significado. Então a gente pode falar que esse modelo, talvez, né? Aí, se o modelo pensa ou não pensa, se ele raciocina ou não raciocina, são palavras que a gente não sabe nem definir para nós mesmos. Certo. Mas o que não existe, que eu posso afirmar para vocês, para todo mundo que não tem um banco de dados, e que o que o modelo está fazendo o tempo todo, ele está codificando essas palavras e esses significados dentro da sua mesa, dentro dos seus vetores. Então, Sérgio, é por isso que eu discordo um pouco dessa ideia de que é um papagaio aleatório. Porque ele não está só repetindo alguma coisa que ele viu várias vezes, e o papagaio não entende o que fala. Nada. O papagaio simplesmente, ele não sabe o que ele está dizendo. E eu estou dizendo que o modelo, no momento que ele sabe a diferença entre menino e menina, é a mesma entre homem e mulher, é a mesma entre pai e mãe, isso é o entendimento, pelo menos nesse contexto. Então, esses modelos são realmente estão ficando cada vez mais inteligentes e dá para a gente perceber. Tanto que eles têm até aquele termo que a gente fala, que é a alucinação, né? Exato. Que dependendo se você não dá direitinho um contexto para ele e tal, ele começa a alucinar. Alucinar é começar a relacionar coisas que não tem nada a ver, né? Isso é muito legal, né? O modelo responde um negócio que você fala, isso não é verdade. No começo, as pessoas estavam preocupadas porque ele mentia, né? Você pergunta um negócio e ele fala uma coisa que não existe. Qual é o filme que aparece, não sei o quê. Te dá um filme que não existe. Você vai procurar o filme e não tem o filme. Quer dizer, está inventando, ele está alucinando, está mentindo, está alucinando. Porque o modelo não foi treinado para te responder a verdade. E essa é a questão. Começa por aí. Existe uma... No começo, Sérgio, o GPT-3, ele era um modelo que era... Antes de ser o ChatGPT, tá? Antes de existir o ChatGPT, existia um negócio chamado GPT-3, que era um modelo só fechado, não era para o público. Ele escrevia de um jeito as coisas muito, muito rude. Ele não era uma resposta palatável. Ele chegava lá e falava meio desbocado, falava qualquer coisa. Aí existiu um treinamento que eles fazem, que é um treinamento por feedback humano. Colocaram um monte de ser humano avaliando as respostas. Então, chegava lá uma resposta... Ele pegava 2 respostas do modelo. Imagina que eu fiz a pergunta, quem descobriu o Brasil? Aí vinha 2 respostas. E as 2, digamos, poderia estar falando a mesma coisa. Só que uma vai estar mais... vai estar falando de uma maneira melhor para mim. A resposta vai parecer melhor para mim. E aí eu voto nessa resposta. Essa aqui eu gostei mais do que essa. E assim as pessoas começaram a treinar o modelo para dar respostas mais palatáveis, mais legais, mas não necessariamente mais corretas. Porque quem estava avaliando não sabia necessariamente as respostas. Então os modelos começaram a responder... O que o ser humano gosta de ouvir, Sérgio? Respostas... Verdadeiras, né? Não, então, verdadeira sim, sim. Mas se você não sabe a resposta, você quer pelo menos uma resposta bem assertiva. Sim, claro. Você quer que o modelo pareça confiante. Né? Quando a gente conversa com as pessoas, se a pessoa fala assim, eu não tenho muita certeza se isso... Você pergunta, qual é o filme que aparece fulano de tal? Aí você fala, não sei e tal. Aí vem um outro que diz assim, foi o filme tal. Você gosta mais dessa resposta. Ela é mais confiante, ela é mais assertiva. E você vota nessa resposta, mesmo que ela esteja errada. Então a gente acabou treinando os modelos para serem bons, para te convencer bem. Sim. Para terem mais, sabe, assim, uma pessoa que fala bem e não necessariamente que fale a verdade. Enfim, mas... Assim, por isso que a gente fala que é generativa, né? Que ela vai gerar uma resposta de qualquer jeito, né? Sim, vai gerar uma resposta, mas poderia ser não 100.
Mas que é o lance daquela Porque- outra que é a preditiva, que ela te dá uma probabilidade. Que eu falo pro pessoal, né? Imagina se você pergunta um negócio e ele te responde com probabilidade. Isso não ia fazer sucesso. Então, mas dá pra gente fazer também. Tipo assim, o gato subiu no. Aí ele vai falar Aí. assim: ó, telhado tem 70%, esse aqui tem 15%, esse aqui tem 10%, esse aqui tem 5%. Isso. Cara, que coisa chata. Então a generativa ela é obrigada a te responder. Certo? Certo. É isso, né? Isso, mas a gente poderia simplesmente abrir e colocar essas probabilidades. Poderia, só que imagina como seria isso. Você vai ler um texto que cada palavra vai ter probabilidade, vai ser chato, mas daria. Nesse sentido, eu não gosto essa coisa de modelo generativo, modelo preditivo. No final, é só o jeito que a gente está dando a saída do modelo, porque ele está sempre prevendo, dando uma probabilidade de qual a próxima palavra. Nesse sentido, não tem muita diferença. Entendi. Mas daria pra fazer com probabilidade. Daria. Mas não faria sucesso, né? É que eu acho que de maneira não seria prático, né? Você não usar esse modelo, porque cada palavra, digamos que abriria uma lista de palavras para cada posição com as possibilidades. Seria meio inviável. Entendi.